Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu espero que sim. Que bom você está aqui comigo para mais um dia lermos juntos a palavra do Senhor. Feche os seus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te louvo, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui mais um dia, fazendo a leitura diária. Obrigada por teus cuidados, por teu Espírito Santo ser intérprete da tua palavra, todos os dias para com nossas vidas. Nos ajude e nos dê da sua graça. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em 2 Samuel, capítulo 7 e 8. 1 Crônicas, capítulo 17. Salmo 132. Atos 25. Amém? 2 Samuel, capítulo 7. Diz assim: a promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando no palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, e assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não o mais oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo. O fruto do seu próprio corpo, eu estabelecerei o reino dele. E será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome. E eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens, com açoites. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a esse ponto? E como isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família desse teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabe, tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações e seus deuses de diante dessa mesma nação que libertasse do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste e abençoa por ti. Bendita será para sempre a família do teu servo. Capítulo 8. As vitórias militares de Davi. Depois disso,
Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg Amá. Davi derrotou também os moabitas. Eles os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das 2 primeiras medidas de corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhes impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reode, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates, Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os e lhes pagar impostos. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou estes utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado: Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Jobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Jeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Jadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaía, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. 1 Crônicas 17. A promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que eu nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia, quando a sua vida chegar ao fim, e você se ajuntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para suceder, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei um trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu farei líder de meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. A oração de Davi. Então o rei Davi orou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, Senhor? Deus. E o que é minha família para que me trouxesse a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da minha família, deste teu servo. Tens-me tratado como um homem de grande importância, Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer que por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, de acordo com sua vontade, realizaste esse feito grandioso e tomaste conhecida todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, Senhor.
nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, teu povo, a única nação da terra que tu, ó Senhor, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e importantes maravilhas, ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito, tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és o Deus. Tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, pois, por tua bondade, abençoa a família teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Salmos 132. Cântico de peregrinação. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que frequentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a tua arca. Onde está o teu poder? Vistam-se de retidão os teus sacerdotes. Cante de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi. Não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, e os seus filhos foram fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhe ensino. Também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu povo, pois este é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Os seus fiéis o celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Atos, capítulo 25. O julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo a favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estava preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia, e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra este homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir para Jerusalém e ali ser sepultado, ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado os seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Festo consulta o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao preso. Quando foi a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano ordenar ninguém antes que ele se defenda pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado.
Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei em saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estava disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali, para que fosse guardado até a decisão do imperador. Ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Paulo perante Agripa. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade, porque, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, veja esse homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém, aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, que, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. E as nossas leituras diárias ficam por aqui. Aproveite esse final de semana, leia a Bíblia, ore, cante louvores, seja grato a Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Deixa teu like, se inscreve se você não for inscrito, compartilha também. Que Deus te abençoe.